Olá, meu nome é Edson Bonfim, seja bem-vindo ao canal Circuito Impresso Pro. Nesse vídeo eu vou falar sobre o tema de criação de novos componentes, tema aí super importante aí para todo layoutista de placa de circuito impresso. Realmente eu vou passar aí alguns conceitos que se realmente você não entender muito bem, você vai ter aí dificuldades para trabalhar nessa área aí de layout de PCB. Bom, aqui eu estou numa postagem do blog Circuito Impresso, fiz há um tempo atrás aí, no ano aí de uma postagem até antiga, foi no ano de 2009, junho de 2009. Bom, também aí recomendo aí que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para essa postagem. E aqui eu fiz uma enquete com algumas perguntas aí para você aí estar voltando e também depois conferindo aí quais aí as maiores dificuldades aí no projeto de placa de circuito impresso. Por exemplo, eu venho aqui, dou um clique aqui, por exemplo, em criação de componentes. Vamos supor que a minha dificuldade seja a criação de componentes. Aí marco ali e clico no botão Vote. Aí depois que eu cliquei lá, aí eu tenho também os resultados aí das votações aí de cada um. Aí a gente vê, por exemplo, alguns itens aí, né? Levantamento de esquema elétrico, leitura e interpretação de datasheet, desenho e edição de symbol, edição de pattern, que é o footprint, encapsulamento, criação de componentes. Aí a gente vê aqui que para a criação de componentes tivemos aí 124 votos. Outro item aí, posicionamento de componentes e trilhas críticas, com 176 votos. Especificações de trilhas e roteamento, definição de aspectos técnicos e dimensionamento mecânico, e aí geração de arquivos Gerber e arquivo de furação aí para produção. A gente teve 143 votos até agora. Então sugiro que você entre nessa postagem aí, esteja colocando aí a sua votação. Também aí nos comentários aí deixa aí talvez alguma outra dificuldade que você tenha que não esteja aqui para participar aí dessa enquete e nos comentários aí desse vídeo. Bom, falando sobre criação de componentes, o conceito aí que eu considero aí super importante, vamos lá, é o seguinte. Eu tenho 3 abas aqui com 3 componentes aí para exemplificar. Bom, nós temos, classificando aí um componente, nós temos componentes monogate e componentes multigate. E dentro da categoria de componentes multigate, nós temos aí multigate homogêneo e heterogêneo. Para um exemplo aí de componente monogate, o que é esse monogate? Monogate quer dizer que ele tem apenas uma parte dentro do encapsulamento. A gente está vendo aqui um componente, que é um transistor NPN, e nesse componente a gente tem uma parte, que seria aí o transistor. Temos aqui o desenho aí do símbolo transistor. Temos aí a descrição aí dos pinos. O pino 1 é o coletor, o pino 2 é a base, o pino 3 é o emissor. Então, para componente monogate, nós temos apenas uma parte dentro do encapsulamento. Já quando eu venho aqui para esse datasheet aqui, nós temos aqui um outro componente
que é o 7400, e o que nós temos, aqui está o encapsulamento desse componente, e o que nós temos dentro desse encapsulamento. Nós temos 4 partes, e estas partes são partes iguais. Nós temos aí a porta lógica NAND. Temos 4 portas lógicas NAND dentro desse encapsulamento. Quando a gente vai aqui para esse outro datasheet aqui temos a imagem aqui de um relé. O que nós temos aí no componente relé? Nós temos 2 partes no encapsulamento do componente relé. Uma parte é a bobina. Temos aqui a bobina que está aqui no pino A1 e A2. E temos também um contato. Aí o contato o comum, o NF e o NA. Então, dentro do componente relé, nós temos mais de uma parte, por isso ele é um componente multigate, só que essas partes são partes diferentes. Temos aí a bobina e o contato. Legal, então aí eu passei o conceito de componente, que nós temos componentes monogate e multigate. E dentro do componente multigate, nós podemos ter multigate homogêneo, mais de uma parte e partes iguais, ou heterogêneo, mais de uma parte e partes diferentes. Agora, o que acontece que é importante aí você realmente prestar atenção? Quando, independente aí do programa que você use, o que acontece? Quando você inicia o projeto, lá no desenho de esquema elétrico, você inicialmente vai trazendo aí os componentes para a área de trabalho e fazendo seu esquema elétrico lá. Só que você tem que sempre se atentar com relação ao componente, é o seguinte: quando você ou você inicia a criação de componente, ou ele já existe na biblioteca. Esse pino que está informado aqui como pino 1, que é o coletor, fisicamente ele está ligado nesse terminal aqui da esquerda desse componente aqui, do encapsulamento, do package. O pino 1 está aqui, o 2, que é a base, está no meio, e o 3 é o emissor ali. Só que o que acontece? Nós podemos ter aí esse mesmo símbolo, só que, por exemplo, o pino 3 sendo o coletor, tendo aí uma inversão aí dos pinos de coletor e emissor. O que acontece? Você tem o BC548. Se você coloca um outro componente igual, que seja NPN, só que se os pinos forem invertidos, o seu circuito aí não vai funcionar. Basicamente é isso aí que eu estou querendo dizer. Dependente de que ele já esteja na biblioteca, você precisa realmente garantir na criação de um novo componente essa interligação aí de pinos a pads de acordo com o datasheet do componente aí do seu projeto. Por exemplo, aqui falando aí também de quais os componentes aí de componentes que você precisa ter em mente aí. Para desenho do símbolo, deixa eu voltar aqui. O que no módulo lá de schematic que você vai ter para desenho de símbolo? Você vai carregar lá no programa, na edição de símbolo ou módulo de criação de
de símbolo, você vai posicionar aí pinos, no caso aí que seria 3 pinos, e um desenho indicando aí o símbolo do seu componente, que seja fácil aí de identificar. Aqui é um transistor. Ali é um resistor, ali é um capacitor. Então, um símbolo vai ter basicamente pinos e um desenho que identifique esse componente. Já no desenho de footprint ou package, ou também a gente chama de encapsulamento, o que é importante aí quando você vai criar esse novo componente, um módulo de edição e criação de novo componente. Aí aqui a gente está vendo o encapsulamento. O que tem aí de importante aí na criação? São pads, são as ilhas. Esses pads aí podem ser pads que têm furos passantes ou pads SMD. Que aí nós temos os pads e o desenho do contorno do encapsulamento. Nós podemos ver aqui, temos 5 pads, e essa linha tracejada nós temos o contorno do encapsulamento, que é essa parte aqui. Então, recapitulando, para desenho de símbolo, sempre atente a pinos e o desenho que vai identificar o componente, o símbolo. Já para desenho do package, você tem pads e o desenho, o contorno do encapsulamento. E claro, aí, dependendo do programa que você use, você vai fazer uma conexão entre pinos e pads. Pinos no schematic, no símbolo, e pads no encapsulamento, no footprint. Então é isso que você precisa realmente entender claramente. Aí o que você tem aí que realmente na criação de componentes fazer? Claro, pegar aí o datasheet do componente para partir aí para a criação. Por exemplo, aqui a gente tem as medidas em milímetros. Aí você vai inicialmente definir o diâmetro do furo. Aqui no datasheet, na imagem, ele já está informando os valores aí que você precisa definir aí. Então você define para o encapsulamento o diâmetro dos furos e os espaçamentos entre esses furos. Por exemplo, nós temos aqui, entre esse e esse outro aqui, temos 20 milímetros. Já desse aqui para a borda aqui do corpo do encapsulamento, nós temos 6 milímetros. Então, no módulo lá de edição do footprint, você precisa trabalhar aí com um grid e realmente posicionar aí os pads de acordo com estes espaçamentos que são informados no datasheet. Agora, um outro ponto que é importante aí você saber quando está criando o encapsulamento, no programa, sempre quando você visualiza o encapsulamento, você está vendo ele pela vista de cima. Só que o que acontece aqui? Nós temos esse relé, fisicamente, aqui nós temos esses dois aqui que são as bobinas, e aqui o contato. Temos apenas um contato aqui. Tá vendo que tem um terminal aqui e outro aqui, na parte de cima, conforme aqui. E tem o contato comum ali que está ali embaixo.
Só que essa vista que você está vendo aqui é a vista de baixo. Só que no programa você precisa desenhar ele na vista de cima. Então isso aqui vai estar espelhado, na verdade. Né? Esse pad aqui vai estar aqui em cima e os outros dois aqui embaixo. Então você precisa tomar cuidado aí com isso aí. Realmente, quando você vê a placa, o layout de frente aí na tela do seu computador, você está vendo a vista de cima. Bom, esse tema é um tema aí que, conforme eu vi aqui realmente na enquete, é um dos pontos aí, uma das dificuldades que o layoutista tem, maior dificuldade. Tivemos aqui 124 votos aí. Tem outros pontos aí, essa questão de Gerber e furação também teve bastante aí. Eu vou ficar por aqui, mas eu sei que é um tema aí que gera dúvidas. Aí eu preciso aí que você coloque aí na descrição desse vídeo as suas dúvidas aí, um pouco mais específicas aí talvez, para eu poder te ajudar aí da melhor forma. Bom, se não é inscrito aí no canal Circuito Impresso Pro, sugiro que se inscreva e ative aí o sininho para receber as notificações aí de novos vídeos. Eu geralmente coloco no blog alguns temas aí de vídeos, mas não são todos os vídeos que eu tenho colocado no blog Circuito Impresso. Então, o importante é que você se inscreva e ative o sininho para receber todos os avisos de novos vídeos. Legal, eu agradeço aí por esse tempo aí. Um abraço e até mais.